Olá pessoal, no Amigovski, que é o podcast do Edmilson Migovski, aqui na TVC, nós trouxemos a psicóloga Flávia Freitas e a gente vai discutir muito sobre a questão da psicologia na escola. E uma das perguntas que eu vou fazer, e você tem que ficar aqui até o final para saber, é: psicólogo na escola, luxo ou necessidade? Portanto, fique aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, conforme prometido, eu trouxe aqui a Flávia Freitas, que é psicóloga, tem mestrado em psicologia psicossomática pela Universidade do Canadá e também faz a parte mais comportamental e cognitiva da psicologia, além da psicologia infantil. Tem uma experiência absurda de alguns anos, não vou perguntar, para não ficar sendo indelicado com você. Mas como é que você está vendo esse momento, Flávia? A gente está vendo assim, muita ansiedade, muito problema nas escolas. A gente vira e mexe, se depara com violência no ambiente escolar. Hoje a gente vê o telefone celular como sendo uma arma onde as pessoas gravam meninas brigando, que nem era uma coisa tão comum, né? Brigando e colocando nas redes. Como é que você pode, como psicólogo, atuar nesses problemas? Eu tenho aí várias perguntas que a gente vai fazer ao longo desse nosso bate-papo. É verdade, Migovski. Atualmente, né, com a internet, né, no acesso à possibilidade de levar o celular para a escola, né? A gente tem um computador na palma da mão. Sim. Né? Então, isso daí está gerando mais transtornos ainda. Né? A escola ela sempre foi um ambiente como se fosse uma esponja. Né? Ela suga o que está acontecendo na sociedade. E as crianças e os adolescentes, eles replicam isso. E essa fase é uma fase muito delicada, nós vamos falar sobre isso, é uma fase que eles estão entrando na necessidade de sentir aceitação por um grupo. Entendi. Você falou que é como se fosse uma esponja que meio que repercute ou reflete aquilo que vem ocorrendo na sociedade. A pergunta que eu quero te fazer é: esses fenômenos que ocorrem na escola, eles antecedem o que se vê na sociedade, são concomitantes ou vêm depois? Estou perguntando isso para dizer assim, tem como a gente prever e trabalhar na prevenção desses transtornos? Totalmente, assim, eles acontecem após, né? Então a criança e o adolescente, ele absorve e reproduz no grupo social que não tem ainda recursos cognitivos, né? Cognitivo significa pensamento. Certo. Né? A minha área é terapia cognitivo-comportamental, então cognitivo vem de pensamento, comportamental de comportamentos. Que vem após uma cognição, esse pensamento. Isso mesmo. Tá. Então, é muito comum, né, acontecer primeiro na sociedade, e como eles estão passando por essa fase da importância deles serem aceitos no grupo social, né, no grupo ali da faixa etária, porque em casa deduz-se, né, ou espera que tenha total aceitação dos pais, eles acabam reproduzindo. Então, o trabalho de prevenção ele é fundamental. Eu costumo falar que na escola deveria ensinar essa parte de saúde mental. Entendi, né? Eu concordo Educação com você. mental. Eu concordo com você e vou um pouco além, né? Eu tenho um sonho, você deve se lembrar de um tempo atrás, que se falava na televisão do amigo da escola. Adota uma escola. E eu dizia, não quero ser amigo da escola, quero que a escola seja amiga da criança. Perfeito. E aí eu inverti isso. E eu trabalhava e trabalho muito, eu sou pediatra de formação, e eu dizia que seria bom que a gente colocasse a medicina do estilo de vida, que quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu falo isso direto, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. E nesse pilar está lá o gerenciamento de estresse, que é, em última análise, a saúde mental. Bom relacionamento tem a ver com saúde mental. E aí, embora se chame pilar, eu sou contrário, porque quem fundou essa história de pilar foi Harvard em 2004, porque pilar dá a ideia de que se cair um pilar os outros ficam em pé. Aqui não, aqui se porventura cair um pilar compromete todos. Se você não estiver bem com a saúde mental, isso mesmo. E a saúde mental pode, numa escola, por exemplo, ser trabalhada na promoção da saúde, da prevenção. Seria mais ou menos isso. Perfeito. Como é que você atuaria, então, numa escola? Porque você já me deu, de uma forma muito clara, a entender que quando eu perguntei, olha, psicólogo na escola, necessidade ou luxo? Necessidade. Necessidade, indiscutível. E aí, qual seria a atuação da psicóloga?
A atuação do psicólogo nas escolas seria o trabalhar a lidar com as emoções. Né? A criança ela tem um pensamento, Migovski, que é chamado de pensamento dicotômico. Né? Ou é 8 ou 80 para ela. Sim. Né? Essa fase infantil, a criança está aprendendo ainda o que são determinados sentimentos. Sim. Então, se ela fica ansiosa, ela chora. Ela não sabe que aquilo é ansiedade. Sim. Se ela se sente frustrada, ela chora. Ela não sabe lidar com a ansiedade. Mas assim, uma ansiedade com início, meio e fim é saudável, não tem problema. Todo mundo é ansioso. Na cognitiva a gente aprende isso, a gente divulga muito isso. Né? Uma pessoa com zero ansiedade ou é um psicopata ou é um cadáver. Todos nós somos ansiosos. A questão é quando essa ansiedade ela vai acima, ela causa danos à vida da pessoa. Né? São os picos de ansiedade, que tanto na psicologia quanto na psiquiatria nós falamos que é o saber lidar com essa ansiedade, é o se automodular da medicina, né? A automodulação do sistema. É engraçado isso, né? É o desequilíbrio saudável. Isso aí. Né? Você sabe que na época da graduação da medicina, o professor falando assim, as células vivem em eterno desequilíbrio, o meio intracelular com o meio extracelular. Só tem um momento que equilibra, quando você morre. Aí, ou seja, o equilíbrio, você anda porque você desequilibra e você evolui emocionalmente porque você eventualmente é desafiado a desequilibrar para poder se organizar, né? Se você ficar no mundo aquele mundo daquela coisa fechadinha, você nunca vai evoluir na vida, nunca vai ganhar malícia. E não vai se preparar para esse mundo, né? Que não é fácil. É verdade. Como é que você, então, dentro da escola, trabalha preventivamente? Numa escola que não tem nenhum problema. Por exemplo, eu estou numa escola que é ideal, aparentemente está muito boa, ninguém reclama. O psicólogo tem ainda assim necessidade de entrar? E o que você faria como psicólogo numa escola dessa? Toda escola há necessidade de ter um psicólogo, né? Porque muitas crianças, como eu falei, elas não sabem lidar com as frustrações, né? Elas não sabem categorizar os sentimentos, né? Elas entendem aqueles sentimentos básicos ali, né? Que é a alegria, a raiva, a tristeza, o nojo, o medo, mas outros como preocupação, confusão, ansiedade. Então, o psicólogo ele pode trabalhar, primeiro, fazendo um trabalho de psicoeducação, ensinando essas crianças sobre, educá-las sobre os sentimentos, como lidar, né? Uma vez eu estava passando na frente de uma escola e uma mãe estava brigando com o filho porque ele tinha batido no amigo. E aí ela falou, você não pode, mesmo que você sinta raiva, você não pode bater no amigo. E você não pode sentir raiva. Né? Então, nós sabemos que raiva é uma das emoções básicas. Então, o psicólogo ele entraria aí né, fazendo uma psicoeducação. Não, você pode sentir raiva. O que você não pode é reagir a essa raiva com agressividade. Sim. Né? Você tem que aprender a perceber essa raiva e se autorregular, se desenvolver automodular. A cognição para modular o comportamento. Isso aí, para modular o comportamento. Isso é bem interessante, assim, e uma coisa também que eu como não psicólogo, como pediatra, dizia assim, a mãe dizia, fulano, você é insuportável. Eu falei, não chama. Você vai dizer, fulano, você não tá legal hoje. Isso aí. Você não tá bom hoje. Eu dizia assim, você não é assim. Por que isso agora? Qual é o problema? Tipo assim, senão você dá a ideia de que você... Eu lembro assim, que o meu filho hoje está com 30 anos, mas tinha um olho verde, parecia um gatinho. E eu dizia para ele, você é um gatinho, vai tomar banho. Eu falei, não, pai, eu não sou gatinho, então um gatinho não toma banho. Né? E ele dizia isso. Eu falei, que arrumou esse argumento. As crianças são muito inteligentes. Baseado nisso. Então, acho que a gente tem que ter esse tipo de olhar e tem que ser, no mínimo, mais maduro do que a criança. E você acha, Flávia, que você falou o tempo todo da criança, e o corpo docente, os colaboradores dessa escola, no caso os professores, os monitores, os inspetores, o pessoal de cozinha, como é que eles têm que ser orientados no intuito de detectar? Porque quando eu fiz esse projeto Escola Amiga da Criança, um dos objetivos era instrumentalizar esses professores, esses adultos, que eles pudessem, não dar diagnóstico, mas que eles pudessem servir como triagem dos problemas. Eu lembro, na minha época do ensino fundamental, eu fazia era uma escola pública no Jabu, e tinha um colega meu de turma, não vou falar o nome dele por questões óbvias, e ele dormia o tempo todo. Então, assim, e tinha um outro que subia nas cadeiras, e eram dois meninos de famílias estruturadas, mas que tinha esse comportamento.
Depois, esse menino que dormiu o tempo todo, parece que era usuário de droga, comprou moto, bateu a moto, morreu, e assim, e ninguém percebeu. E eu digo assim, não é que eu queira responsabilizar a professora por detectar problemas, mas um mínimo de preparo poderia ver, porque de repente essa criança era super boa em casa, mas na escola acusava o golpe, né? Como é que você pode ajudar nisso? Eu vejo aí, né, mais uma vertente do psicólogo na escola, né? Ele trabalharia no tripé: aluno, corpo docente, funcionários e pais. Uhum. Né? Hoje eu atendo muito no meu consultório pais que falam sobre bullying. Então, esses pais, muitas vezes, eles vêm despreparados. Né? O meu filho, um amigo falou isso para o meu filho, e eu fiz dessa forma. Então, assim, se houvesse um preparo da escola, né, se tivesse um psicólogo ali para ouvir esse pai que traz... Para mediar. Exatamente, para mediar. Eu gosto muito dessa questão do psicoeducar, né? Porque assim, não é só sentimentos que nós olhamos para as crianças, né? Muitas crianças, elas reproduzem comportamentos ali, elas se identificam no grupo, né? Como é o caso de automutilação, elas se identificam porque por trás daquilo elas não só querem chamar atenção, uma dor existe ali. E eu costumo falar que uma dor conversa com outra dor. Entendi. Então você acha que no caso da pessoa, né? A dor interna conversa com a dor e até com outras crianças, com outros adolescentes. Então, a tendência a esses grupos... olha, eu fiz dessa forma. Né? Eu tive há pouco tempo o caso de uma paciente que ela tirava fotos chorando e postava numa rede social. E aí, quando a mãe descobriu, a mãe ficou muito impressionada, chamou para conversar e ela falou: mãe, eu faço isso já há 2 anos. E as curtidas dos amigos, e os amigos ali, como se fosse uma solidariedade. Existe um fator na psicologia chamado contágio emocional, e os jovens têm muito isso. Né? Então, alguém que chega com um problema, ele acaba contagiando, como foi o caso da escola de Recife, que nós acompanhamos. Como é que foi? Me conta. Foi uma crise de ansiedade generalizada. Então, começou com alunos chegando na coordenação, falando que estava com taquicardia, que estava com sudorese, e várias pessoas foram olhando, vários colegas foram olhando e sentiram os mesmos sintomas. Então, assim, teve que ser montado um esquema mesmo, como se fosse um acidente grave. Então, o jovem ele tem esse poder que a gente chama de contágio emocional. Quando ele sente algo e ele passa isso para o grupo, muitos outros do grupo que não estão bem emocionalmente, claro, não são todos, vão vibrar na mesma onda. Exatamente. E esse tipo de intervenção que você faz, como é que é? Isso daí você conversar... De novo, teria dado sinais antes, né? Teria. E quais seriam esses sinais, assim, na tua opinião? O nível de ansiedade antes de fazer uma prova, né? Eu atendo muitos alunos que estão se preparando, para cursar medicina, e eles vêm para mim, olha, meu professor pediu para procurar um psicólogo porque falou que a minha ansiedade está acima da média para fazer prova. Ou seja, é um professor que, queira ou não... Exatamente, é um professor que tem um olhar muito bom. Um olhar bom, esse cara é diferenciado. E a verdade é assim, apesar de ser uma questão que, ao meu ver, deveria ser uma questão mais abrangente, né, que passaria por políticas, seria para todas as escolas. O que eu vejo é que como esses adolescentes, muitas vezes, eles passam por algumas coisas e o professor fala: para de bobeira, né, ou uma mãe despreparada, né? Não culpando de maneira alguma, né? É uma questão de ignorância, né? De não conhecer o assunto, né? Deixa de bobeira, ou toma um remedinho. Entendi. E isso, hoje nós temos uma época onde nós temos mais crianças com ansiedade e mais adolescentes na história da humanidade. Você acha que deve ser multifatorial, né? Quais são os fatores principais, na sua opinião, desse comportamento hoje, que virou uma pandemia, né? A questão da ansiedade é uma pandemia. É o mal do Brasil, século. Acho que é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Exatamente, é o mal do século, né? A ansiedade. O que você identifica como sendo esse tipo de... Eu vejo jovem muito impaciente para ler, para ouvir coisas, e até estava comentando, ainda hoje com uma jovem, e eu explicando a ela, enfim,
Olha que eu Vai sou... direto ao ponto. Não, né? mas olha que eu sou uma pessoa que objetivo, tem uma experiência da entrevista, responde de uma forma pragmática, direta. Eu falei assim, se você deixar eu explicar por quê, eu vou no enfim. Né? E aí ela percebeu que estava sendo, no mínimo, indelicada ou deselegante, e aí eu expliquei como é que é, e de uma forma muito rápida. Também não sou aquele cara chato de ficar repetindo. Eu, como professor, sou um professor muito objetivo, então, quando eu estava na frente da sala de aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu era professor homenageado todo o tempo, porque eu porque eu não gosto de assistir aula, então fazia aquela coisa gostosa para as pessoas poderem ficar antenados, né, na sala de aula. Mas hoje você vê, então, o Brasil como sendo um país muito ansioso, e você... acabou que a gente não aprofundou um pouquinho na história do porquê isso, dos fatores. São muitos fatores, né? Eu dou aula também numa universidade, né, para psicólogos já, né? Dou aula numa pós-graduação. E eu levo muito isso para eles, né? Quais os fatores, o que mudou, né, no cenário brasileiro para isso acontecer? Então, nós temos crianças que recebem um computador, um tablet, um telefone, em uma determinada idade que não deveria receber, né? Eu acho, né, eu sou de uma linha que defende isso, que deveria ser após os 5 anos. Sim. Né, que é onde já tem uma cognição ali preparada para isso. Uhum. Nós temos um overload de informações muito grande. Então, às vezes, muito estímulo, né? Muito estímulo, né? São informações que chegam o tempo todo, né? de várias formas. E isso deixa, né? Entra no SPA, né? Que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, isso acelera o pensamento das crianças, isso distrai, né? Ao invés dela estar ali, né, participando de uma atividade lúdica, né? Aí entra um outro papel do psicólogo na escola, né? A escola, ela deveria não só ser um ambiente acolhedor, mas ela é um ambiente também que prepara para a vida. Sim. As normas, as regras da escola, né, são importantes, né? Ter as regras em casa, ela não é responsável pela educação, a educação é com os pais, mas ela tem todo um preparo ali, disciplina, né? Uma disciplina, uma rotina, para preparar essa criança para o mundo adulto. Você sabe que o meu filho foi de São Bento, é um colégio de padre tradicional, até hoje só meninos, e aí tinha lá o Dom Lourenço, que era o reitor do colégio, e aí uma mãe reclamou, dizendo assim, Dom Lourenço, aqui é um absurdo, as crianças não têm liberdade, que não sei o que começou. Aí eu falei assim, não, aqui eles estão aprendendo, tem ensino, porque o que liberta é uma boa formação. Perfeito. O que uma boa educação, uma boa formação que vai fazer com que eles tenham liberdade lá na frente. Aqui é o lugar de disciplina. E aí realmente você vê que esse colégio que tem aquela disciplina rigorosa, quem não se adapta acaba saindo, ok? Mas assim, tem muita gente que precisa disso para seguir um rumo na vida, porque sem... Né? Então, inclusive tinha um ditadinho que eu gostava de falar com os meus pacientes de consultório, que era assim, educar é assumir a responsabilidade de estabelecer limites. Perfeito. Né? Se você não tem limite, você não tem mais nada na vida. Alguém vai impor limite para você em algum momento. Ou um limite financeiro que você vai querer tudo, não vai ter porque não aprendeu a gastar, né? Ou vai não ter liberdade na rua. Mas eu queria que você eu queria aprofundar um pouquinho essa discussão que teve em Santa Catarina, dessa escola, desse cantinho, qual é o nome da... Bom Pastor. Cantinho Bom Pastor, onde 5 crianças, infelizmente, foram assassinadas por um louco, um desvairido, que fez um crime. Eu queria que você me falasse um pouquinho de como seria o comportamento daqui para diante. Como é que seria o papel do psicólogo na tentativa de restabelecer o equilíbrio dessa saúde mental que vai estar comprometida, né? Você vê as professoras chorosas, os pais apavorados. Quer dizer, é um ambiente muito desfavorável, porque a escola, a creche, tem que ser um lugar segundo lar, e ele se comporta como algo muito ruim, muito adverso, né? Como é que seria o trabalho do psicólogo nesse momento, Flávia? A gente tem aí um quadro, né, que pode ter gerado, eu não tenho como precisar, né, porque cada ser humano né, tem seu olhar, sua visão de mundo, mas possivelmente ali as pessoas vão desenvolver o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. Né? E a criança tem estudos que, se ela passa por um estresse, né, qualquer estresse, seja na escola, seja em casa,
esse estresse ele pode perdurar por muito mais de 10 anos. Sim. Né? Então, o papel da escola agora, né? Eu acho que a escola também foi uma grande vítima dessa situação. Com certeza. Então, o papel que pode ser feito ali é um atendimento aos pais, porque os pais, quando escolhem uma escola para os filhos, eles procuram escolher a melhor escola. Né? Você falou do São Bento, eu estudei numa escola de freira durante 12 anos, então, uma escola religiosa. Então, assim, prestar um atendimento psicológico aos pais, a essas crianças, a esses funcionários da escola, porque foi algo alheio, né? Algo inesperado, porque quando os pais escolhem uma escola, uma creche, eles escolhem no intuito de ter um lugar que seja a extensão da casa. Claro. Né? Claro. Então, um lugar confortável e que vai dar continuidade àquele trabalho que os pais fazem em casa, de educar, de rotina. Entendi. Teve um outro episódio que aí não foi um imbecil desse, um psicopata que invadiu, mas a dona da escola, ela prendia as crianças, não sei se você chegou a ver isso. Sim. E botava as crianças como se fosse uma camisa de força dentro do banheiro, forçando a ingesta de comida, assim, assustando as crianças. Como é que o pai pode desconfiar disso? Né? Assim, porque teve crianças que desde o primeiro dia elas foram maltratadas. Também é claro que essa escola foi vítima, mas algumas vezes, raríssimas vezes, a escola é a vilã, né? Isso é um caso lamentável, né? São pessoas, eu não vou nem usar a palavra despreparo, né? Como você falou ali, tem uma sociopatia, né? Tem uma falta de empatia ao fazer isso com uma criança, né? Com um indefeso. É verdade. Né? A dica que eu posso dar para os pais é que os pais comecem a observar mais o comportamento dessa criança ao chegar em casa. Né? Uma criança que ela passa por uma situação assim, de ficar amarrada, presa no banheiro, ela dá alguns sintomas, né? Dependendo da idade. Você sabe que, só um detalhe, tem uma história que aconteceu comigo na pediatria, que a criança ela tinha as queimaduras no ombro e ela ficava muito irritada quando alguém jogava água por cima do ombro dela, porque a mãe queimava ela. Esse foi um episódio bem marcante na minha vida. E tem outros episódios que não são marcantes, são até curiosos. E você vê que a criança ela vai dando sinal, mas nesse caso a mãe pode perceber a criança mais inquieta, mais irritadiça. Mais introspectiva, não querendo ir para a escola. Se uma criança, antes, ela ia para a escola naquela animação e começa a mudar o comportamento, essas mudanças de comportamento, elas precisam ser observadas e investigadas. Né? O conselho que eu dou para os pais é procurar escolas que tenham câmera, que eles possam olhar na câmera, exatamente, né? Dar uma olhada. Os grupos de pais. Hoje em dia nós temos os grupos de pais no WhatsApp, né? Eu sou muito mais do contato pessoal, né? Assim, sim, claro. O virtual, eu acho importante o contato, né? Quando um pai ou uma mãe coloca num grupo, mas nada como, né? O olho no olho, né? Nós estamos falando sobre o nosso bem mais precioso, né? Os nossos filhos. Claro, claro. Então, é lamentável, né? Existe, de fato, né? Existem professores, eu já ajudei em processos, né? Você trouxe um exemplo, eu já atendi uma criança que ela não deixava ninguém tocar na barriga dela, não levantava a blusa e depois nós descobrimos que tinham maus tratos, né? A pessoa queimava o garfo e queimava a barriga da criança. Então, é desumano. É desumano. E assim, a gente tende, Migovski, a olhar o mundo com a nossa lente. Né? Pelo pouco que você falou, já deu para ver que você é um pai amoroso. Né? Então, a gente julga que o professor que vai estar com os nossos filhos tem a mesma amorosidade. E não tem. Não, e eu acho que a criança, assim, engraçada. Eu gosto de olhar o comportamento, embora não seja psicólogo. Né? Então, tinha uma criança que foi no consultório, criança normal, né? Mas essa ativa. E aí eu falei assim, poxa, que criança bonita, legal. Aí a mãe, doutor, tem que ver essa criança em casa, é um capeta. Aí a criança, quando ouve isso, começa a fazer uma zona no consultório. E aí a mãe, não, porque eu quero mandar psicólogo. Não há necessidade. Aquilo era uma educação, a mãe não sabia educar. E era tanto que perturbou que eu acabei encaminhando para o psicólogo. Encaminhei para o psicólogo. Uns 2 meses depois, volta a mãe e volta a criança ótima. E eu
Falei assim, e aí, foi no psicólogo? Fui. E aí, o fulaninho foi atendido? Foi. Como é que foi atendido? Foi muito bom. E aí? E teve alta. Falei, que legal. Eu fiquei. A psicóloga, obviamente, sábia, né, e preparada, viu a criança, deu alta no primeiro dia para a criança e a mãe ficou. E o resultado desse acompanhamento, né, da mãe já deixou a criança de uma forma totalmente diferente. Então, assim, realmente a criança, muito frequentemente, é o reflexo do adulto, e o adulto que é acolhedor. Mas uma coisa que me chama atenção em criança, que eu acho engraçado, assim, a mãe pode ser boa, o pai pode ser bom, e eu vejo isso, que eu era um pai bom, a mãe do meu filho era uma pessoa boa, às vezes é uma escola boa, mas quando você empodera a criança, ela passa a ser a mãe, ou o pai, ou a professora, ela fica ruinzinha, né? Ela fica, bota a gente de castigo. Por que isso, hein? Porque mesmo que não seja um ambiente ruim, ela quando está no poder, ela submete a gente. Como é que é esse negócio? Você já reparou isso ou não? Já sim. Eu atendo muitas, assim, hoje eu tenho uma condição, né? Uhum. Eu tenho 23 anos de profissão e eu só atendo, a minha condição atual eu só atendo criança que os pais fazem terapia comigo. Sim. Porque, assim, muitas vezes tinha pais que levavam a criança para o meu consultório como se fosse a área de lazer do shopping. Sim. Eu deixo aqui e volto no cabeleireiro. Uhum. Né? E eu brinco, né, com as minhas alunas, eu falo que muitas vezes o problema não está na criança, está nos pais. Né? Então, você faz ali a anamnese com a criança, faz uma sessão e começa a chamar os pais. Uhum. Então, eu tenho de praxe esse contato com os pais mensal. Né? Eu falo, estou trabalhando raiva, né? Como lidar com a raiva, estou trabalhando socialização. Estou trabalhando isso, como está em casa, para que nós fiquemos na mesma página. E você consegue perceber, assim, porque eu como pediatra eu via com enorme frequência uma criança com prisão de ventre e que você introduzia uma dieta rica em fibras, que a mãe não tinha esse hábito, o pai não tinha esse hábito, e aí quando você começava a modificar o hábito da criança, você modificava todo o grupo da família, então você cuidava da família. Você também faz muito isso? Faço, e muitas vezes eu tenho que chamar os pais, relatar, né? Os pais, eles chegam com problema, né? E falam, doutora, tá assim. E aí eu identifico ali, eu chamo os pais, eu falo, tá assim por causa disso. Eu vou te dar um exemplo. Atendendo uma criança que tinha medo de tudo, né? Medo de se machucar, medo de tirar sangue, medo de agulha. E aí a criança me relatou que uma vez ela se machucou, né? E a mãe entrou em desespero e desmaiou na frente dela. E aí quando você vai na psicologia do desenvolvimento, estava exatamente naquela fase ali do autoconceito. Né? Então a criança não tinha ainda o autoconceito, né? É uma fase que a criança precisa olhar para o rostinho dos pais para saber se é certo ou se é errado o que ela está fazendo. Né? E ela olhou, ela viu o porto seguro dela se desesperando. E aí isso na cabecinha dela se acontecer isso comigo, meu porto seguro se desespera, o que eu vou ter que fazer daqui em diante? Me desesperar. Também, aí começa todo mundo desesperado juntos. Né? Exatamente. Tem que ter esse equilíbrio ali dentro. Isso aí. Então, assim, os pais, eles precisam ter essa ideia da importância deles no desenvolvimento dessa personalidade. E é engraçado também, assim, o pediatra atende muito enurese noturna. Para quem não sabe, é aquela criança que urina à noite, já tem às vezes 4, 5, 6 anos, não controla ainda, continua urinando à noite. E é muito comum um relato familiar. Só que a mãe nunca fala isso, né? A menina está com 9 anos de idade, ou 10 anos, aí a mãe chega, esse menino é um mijão, não aguento mais, vou botar para lavar roupa, porque não aguento mais lavar roupa. Eu falei assim, além da senhora, quem mais fez xixi até 10 anos? Isso, aí a mãe assim... Perfeito. Como é que você sabe, senhora? Aí desarmam ela, fala, pelo menos seja solidária com o teu filho, né? Você fez xixi até 10 anos, pô, né? Porque às vezes as pessoas querem se mostrar perfeitas, tudo bem, eu acho até que tem coisas que o filho não precisa saber, dos deslizes, das bobagens que você fez, todo mundo fez bobagem, e nem todo mundo está preparado para ouvir as bobagens que você fez. Você diz assim, eu quando era jovem, não é o meu caso, mas eu saía bêbado com 18, com 20 anos, você dá margem para o teu filho repetir aquilo. Vai dizer, pô, pai, você fez, por que eu não vou fazer? Então, acho que tem algumas coisas, e aí tinha um amigo meu que era muito sábio, não tinha formação em psicologia, mas dizia assim,
tem duas coisas, meu filho, que você não tem que saber. Passado de namorado e passado de pai e mãe. Eu falo a mesma coisa. Não vai adiantar em nada, né? E aí teve um dia que ele falou assim, não, meus filhos começaram a pressionar meninos inteligentes, os dois são engenheiros hoje, e aí começaram a pressionar, olha só, rapaz, você fazia isso, fazia aquilo. Olha só, eu vou colocar aqui no papel o que eu fazia. Mas vocês não estão autorizados a repetir nada disso. Claro que não botou, né? Não botou. Até porque os filhos ficaram com medo dele botar uma lista extensa e havia um acordo de se você me conta de dilação premiada, acabou que os filhos abrindo mão de saber o passado do pai, e eu acho que fizeram muito bem. E são ótimos hoje, são bons, viraram bons adultos. Mas a gente percebe essa questão, né, da família desse preparada. Não existe um manual para ser mãe, para ser pai, até porque cada criança, ou cada mulher, cada homem é um ser diferente, né? Exatamente. Assim, eu costumo falar que não existe um manual de instrução para uma boa educação. Né? Mas hoje nós temos muitas informações sobre psicologia, sobre desenvolvimento humano, o que é melhor para o desenvolvimento humano. Né? Nós sabemos que a personalidade ela é formada desde o momento, né, que a criança nasce até por volta dos 14 anos. Sim. Depois nós vamos fazendo um ajuste ali em algumas coisas. Né? Nós somos um resumo de tudo que nós vimos, ouvimos e vivemos. Sim, com certeza. Nesse período, os grandes influenciadores, né, são os nossos educadores. Pois é, você acha que continua o educador da escola? Você está falando educador Não, pai e mãe? Pai e mãe, tá. A escola também contribui, mas assim, os principais, né? Os protagonistas, pai e mãe. Você colocou os educadores pai e mãe e os professores como o grande adjuvante, formador dessas pessoas. No mundo atual, onde está tudo high-tech, tudo em telefone, tudo televisão, tudo internet, como é que esse tempo que está muito escasso, como é que o pai e a mãe podem fazer valer desse tempo que é curto e disputar o espaço com o próprio telefone dessas crianças e adolescentes? Como é que ele tenta se inserir ali? Quais são as dicas, os mandamentos? Eu vou começar com uma informação curiosa, né, que me gerou muita curiosidade, para as pessoas entenderem. Né? Quando você fala assim, o telefone, né, os criadores, né, das mídias sociais, os criadores que estão no Vale do Silício, eles proíbem os filhos, eles não permitem os filhos estudarem em escolas que utilizam a internet. Esse fato, quando eu soube, ele me chocou muito. Então, assim, se eu tenho um criador... Ou seja, eu mando tomar vacina, mas eu mesmo não tomo, né? Exatamente. Então, assim, se o próprio criador ele escolhe até uma determinada idade que o filho dele não tem acesso a esse volume de informações, é porque não é saudável. Claro. Né? Então, como os pais podem lidar com outras influências, né? Colocando regras, né? Diminuindo o tempo do telefone, da internet, levando mais para brincadeira. A escola, ela traz muito lúdico para as crianças, né? Deveria ser proibido utilizar celular em sala de aula. Eu atendo crianças que falam, tia, eu uso, né? E minha professora não fala nada. Então, assim, elas estão muito habituadas ao imediatismo, né? A que venha coisa rápido, né? Nós temos aí vários fatores, né? A inteligência artificial fazendo com que isso seja um grande ladrão de tempo. E sendo um ladrão de tempo, aquela criança que deveria estar aprendendo a jogar bola, pique-bandeira, tênis de mesa, essa criança ela está ali consumindo um tempo que eu costumo falar que é um tempo vazio. Né? É difícil você ver uma criança assistindo um documentário interessante. Pois é. Hoje nós temos, existem documentários que falam sobre o bullying, né, documentários pesados que eu não recomendo às crianças. Eu falo para os pais, proíbe, não deixa assistir. Falar em bullying, como é que você caracteriza bullying? Até que ponto é brincadeira? Até que ponto é bullying? Porque as pessoas antigas, você ouviu falar isso, não que você seja antiga, estou falando das pessoas antigas que você tem contato. Porque quando eu era criança não tinha bullying, a gente mexia careca, gordo, 4 olhos, eu era pequenininho. Como é que levava? Mas depende muito da forma como é feito isso, né? Bullying, ele vem do termo bully, que significa rude,
né? Algo rude, algo ditatorial. Eu costumo falar que eu passei por brincadeiras, né? Eu sou de uma escola da psicologia que no passado o bullying era visto, né? As brincadeiras, né? Os apelidos eram vistos como algo que poderia ser positivo. Mas o que eu acredito hoje é que qualquer brincadeira que gere um constrangimento, não é legal, que né? outras crianças, né, riem daquilo, peguem aquilo, repliquem, e a criança fique constrangida no meio escolar, que deveria ser um meio para estimular a criatividade. Claro. Você falou uma coisa que eu amei no início do podcast, né? Várias coisas que eu gostei muito. E você falou, a pessoa, as mães às vezes costumam rotular os filhos, né, no consultório. Ele é assim, eu falo, não. Ele não é assim, ele está assim. Claro, muito né? melhor. Você usar o está para a criança é uma condição passageira. Claro. Ninguém é resfriado. Claro. A pessoa está resfriada, ou seja, vai passar. E como eles estão ali sendo moldados, a personalidade deles, é muito melhor até os pais falarem assim, ela está preguiçosa. Mas ela não é assim. Claro, é isso. Quando a criança está ajudando, né, tem uma fase que eu acho importante, que a criança gosta de ajudar em casa, gosta de secar um prato, você fala, elogiar a criança. Claro. Porque como eles estão ali formando o comportamento, o que os pais falam, ficam ali. Isso, ele vai ser o reflexo do cara. Exatamente. Eu vejo isso o tempo todo, né? Teve uma mulher que chamava assim, fulaninha, você é vida louca, porque era uma criança... Eu corria, brincava. É normal. Não, normal, pelo amor de Deus, deixa a criança brincar. Não é normal ficar trancado dentro do quarto, né, e passar dias ali jogando. Isso que não é normal. Não é normal, tem que estimular essa atividade externa. E hoje, teve uma pesquisa que foi feita recentemente, né, pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, entrevistaram 642 mil crianças da 5ª série até o 3º ano do ensino médio. E aí eles observaram que nesse grupo, bem mais de 500 mil de crianças e adolescentes, que 70% dos estudantes entrevistados tinham algum grau de ansiedade. Você acha que essa ansiedade, né, ansiedade e depressão, você acha que essa ansiedade e depressão, ela piorou nos últimos anos? Eu até acho que a pandemia contribuiu para isso, mas eu queria que você opinasse, falasse um pouco sobre isso também. Eu vou falar da minha experiência, né? Aumentou o número, as crianças elas chegam ao consultório hoje falando, tia, eu estou ansiosa. Aí eu tenho que vir com todas as técnicas ali. O que é ansiedade, na opinião dela? O que é ansiedade, e venho com técnicas para elas liberarem, né? São as mesmas técnicas que eu utilizo para os adultos, né? Para crises de ansiedade, técnicas de respiração, né? Eu tenho uma formação em mindfulness, que ajuda, né? A ansiedade o corpo da pessoa está aqui e a cabeça está aqui, né? Então mindfulness é o quê? Atenção plena, é o estar presente. Né? O mindfulness na escola. Você acha que a prática de yoga, meditação, seria uma coisa boa? Perfeito. É o trabalhar essa mente, não estar no depois. Né? As pessoas, elas acordam, hoje isso é muito comum, né? E isso é uma anamnese que eu faço. As pessoas acordam, elas estão escovando o dente pensando na roupa que vão vestir. Elas estão indo para o trabalho pensando no que elas têm para fazer na parte da manhã. Sei. Estão na manhã pensando onde elas vão almoçar. Isso? Trabalhar o estado de presença. Os budistas têm uma fala que eu gosto muito, né? Enquanto eu como, eu como. Eles trabalham a mente para estar presentes. Isso é interessante. Né? E as crianças, elas precisam aprender isso. É interessante isso. Porque realmente você faz muita coisa ao mesmo tempo. Né? E joga você faz, telefone, e a cabeça conversa, acaba que você não faz nada disso bem feito. Exatamente. E acaba comendo muito. Né? Eu proíbo entrar com celular no consultório, né? A não ser que eu queira ver o que a criança está assistindo. Sim. Então tem uma sessão que é liberada para... Mostra para a tia Flávia o que você está vendo. Mas os adultos estão assim. Os adultos, a ansiedade, eles fazem uma coisa pensando no que vem depois. Né? Então trabalhar o estado de presença, aí fica um recado para quem está nos assistindo. Trabalhar o estado de presença é muito importante, né? Enquanto eu como. Fala para sua mente. A nossa conversa interna é quem determina o nosso estado emocional. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu faço a agenda do dia. Ótimo. Eu pego, já escrevo, vou fazer, já tenho o meu planejamento todo. Então eu não vivo, mas assim, eu planejo, saio no horário certo, já sei onde eu vou almoçar, mas assim,
Não o que eu vou almoçar, mas eu tenho mais ou menos mapeado aquilo, então eu tenho que estar me preocupando com aquilo que vem depois. E eu aprendi parte disso, sabe quando? Quando na prática pediátrica. Que eu dizia assim para as mães: anotem o que vocês querem saber de mim. Que vinha aquela mãe de primeira viagem, aí ela fazia pergunta. Aí eu percebia que ela não estava prestando atenção, porque ela estava já pensando na segunda. Aí eu falei: anota, esquece as perguntas que vêm. Anota uma, responde. Então, risca essa. A segunda, porque senão você fica apavorada e acaba não pensando nada. Então, eu acho legal essa organização do pensamento da pessoa, ser educada para isso. Eu vou te dar uma dica complementar. Foi ótimo você ter falado isso. Primeira coisa que eu ensino para os pais para reduzir a ansiedade da criança é avisar a criança o que ela vai fazer com os pais durante o dia. Olha. Isso é um fator que é muito gerador de ansiedade. Você imagina você Entendi. ser pega... Já estou imaginando já que é legal. Pegou? Mas vai falando. Imagina, a mãe ou o pai pega a criança num sábado e aí sai com a criança, vai para uma festa. Na hora que a criança demora a se socializar. Claro. Na hora que ela está socializando, a mãe fala: fulano, vamos embora. Ou o pai fala: vamos embora. A criança, isso gera muita ansiedade. Eu costumo mostrar para os pais que é como se fosse assim: imagina nós aqui num jogo de tabuleiro. Alguém chega e passa as regras. E aí você trata a sua estratégia ali, traça tudo como você vai fazer. Na metade do jogo, aí vem uma voz e fala: as regras mudaram. Ou então vamos mudar de jogo. Vamos mudar de jogo. Horrível. Exatamente. Isso. Então foi perfeito. Mas você também tem falar. situações que eu tenho essa prática de pegar, porque eu já, assim, embora eu já não seja mais garoto, a minha namorada é mais nova do que eu. E aí eu percebo assim, eu passo para ela o que eu vou fazer, mas eu percebo que às vezes a pessoa não se toca, não lê. É a ansiedade. É a ansiedade dela, né? É a síndrome do pensamento acelerado, né? Aí eu organizo, digo assim, mas eu acho que devia para você, vai ser. Aí a pessoa fica assim: como é que eu posso ajudá-la nesse caso, né? É ela trabalhar o estado de presença, né? Se você está presente ali, o que você está lendo, você grava isso e respeitar o tempo do outro, é saber que o tempo do outro é diferente. Sim. Né? A mudança, né? Nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ser flexíveis, mas o criar um planejamento diário é benéfico para as crianças, né? Quando você comunica, primeiro que elas, dependendo da idade, elas não têm noção do tempo. Claro. Eu falo que criança é igual cachorrinho, né? Você vai jogar o lixo na lixeira, quando você volta, o cachorro parece que você ficou uma eternidade fora. Né? E criança é a mesma coisa, ela não sabe ainda contabilizar na cabecinha dela, né? Quanto tempo ela vai ficar na escola. Por isso que muitas entram em desespero quando a mãe sai. Entendi. Como é que você contextualiza isso? Por exemplo, como ela não tem noção de tempo e vai deixar na escola, qual é o critério que você usa? O sol, o que é? Você utiliza as atividades. Olha, você vai entrar na escola... você vai estudar com a tia tal, com a professora tal, depois vem o recreio, depois você vai montando para a criança a sequência. Entendi. Né? Eu no meu consultório eu faço muito isso com as crianças, né? Eu trabalho as regras, uma coisa importante, né? Que você estava falando de escola, se os pais não frustram a criança em casa, se eles não colocam as regras, tem muitos pais que deixam para a escola colocar regra, né? Isso é errado. Porque eles falam: eu já passo tanto tempo fora de casa, eu vou ficar aqui punindo. A escola educa, eu deseduco. Exatamente. Né? Eu falo isso dos avós também, né? Então, assim, se a criança não souber o que é frustração dentro de casa, o mundo vai frustrar. E vai ser muito pior. Vai ser pior. Então, isso aí é uma dica que eu dou também para os pais, né? Frustrem seus filhos. Entendi. Que é muito melhor você frustrar num ambiente amoroso. Frustrar ou limitar, né? Ou estabelecer as regras. Não, você não vai ter isso agora. Porque tem criança que ela aprende, né? Isso também vem muito da internet, da insistência. Ela aprende que ela pode vencer pelo cansaço. E muitos pais chegam em casa esgotados. E a criança fica insistindo. Então, assim, o não... ele é importante. Engraçado, esse mesmo cara que me deu a dica de passado de mulher não se vê, assim como passado de pai e mãe, ele diz que uma vez estava ele, e aí vendo um filme na televisão, aí os dois filhos entraram já com 17, uns 15 anos, sei lá. Pai, tem que dar a resposta agora, tem que ir em tal lugar assim, e tem que ser agora. Aí virou o pai e falou: peraí. Vocês estavam lá fora confabulando vocês dois. Estou aqui vendo um filme desconcentrado,
Quando você está no filme, você vem com esse problema que tem que decidir agora. Se é para decidir agora, a resposta é não. Se você me der um tempinho para pensar no contexto, pode ser que seja sim ou não. Perfeito. E ele tinha essa saída bem inteligente de pontuar, né, porque a criança é sempre imediatista. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, até hoje eu gosto, é listar as coisas que você tem que fazer e ticando, né? Porque eu acho que você vê a evolução do dia e você pode até eventualmente, por conta de uma oportunidade de matar um compromisso mais tarde, que você antecipou, que você puxou, que você organizou. Eu fazia isso muito para estudar. Perfeito. Às vezes eu tinha todo o planejamento para estudar e estava sem saco de estudar aquela matéria naquele momento. Aí eu falei, não vou insistir não, eu vou deixar essa matéria para depois, quando eu tiver com paciência, e vou puxar uma que me dê mais prazer. Não vou ficar parado sem fazer nada, vou estudar alguma coisa que me dá prazer e depois eu vou para aquela mais dura. Então, eu conversava comigo mesmo e ia me organizando. É mais ou menos assim, né, na tua opinião? Assim. Você acha que essa é uma boa estratégia? É ótima. Eu sou TDA. Uhum. Né? Traduz para o pessoal o que é TDA. Eu tenho transtorno de déficit de atenção. Uhum. E eu trabalho muito esse tema, né? Eu tenho uma especialidade em TDA. E para o TDA, trabalhar com listas, né, e com quadro, né? Porque como é um transtorno neurofisiológico, uhum, é muito importante você passar e olhar para o quadro. Sim. Então, assim, eu ensino os meus clientes a fazerem os quadros, né? Uhum. Independente a rotina, independente da idade. Uhum. Porque o ticar, ele dá a real noção para a mente de que você concluiu. Né? Porque assim, nós temos uma tendência, Migovski, que é a maximização do negativo. Sim. E a minimização do positivo. Sim, sim, sim. A psicologia positiva fala muito sobre isso, né? Então, assim, como nós temos essa tendência... Aí você estudando um pouquinho a psicologia com a religião, de graças a Deus por tudo, né? Assim, e é legal, uma religião bem feita, ela te ajuda muito nessa questão também. Exatamente. E nós brasileiros, nós sofremos uma influência, né, cultural da linha judaico-cristã. Uhum. Né? Então, assim, quais são as notas que os pais olham primeiro nos boletins dos filhos? As vermelhas ou as azuis? Pois é, né? As vermelhas. Então, nós já temos aí algo cultural que nos estimulou durante a fase da nossa personalidade a olhar o que está ruim. Uhum. E aí essa criança vai crescendo, né, olhando o que tá ruim nela. Uhum. Se ela escuta uma mãe falando de algo ruim, aquilo maximiza. Pois é. Né? Se escuta o pai falando algo ruim, maximiza. Uhum. E se tornam adultos que não conseguem. Por que hoje se fala tanto em gratidão, que eu acho maravilhoso isso, né? O exercício da gratidão é um exercício que a psicologia usa já há muitos anos para trabalhar a depressão. Por quê? Para trabalhar a depressão e a ansiedade. Uhum. Por quê? Porque se eu adestro a minha mente a olhar o que foi bom no meu dia, né? A gente fala até do diário da gratidão, então é um exercício que a pessoa tem que fazer todos os dias para condicionar a mente a olhar o que é positivo. Né? Se eu faço isso, eu paro de prestar atenção no que está ruim. Entendi. Ou serve de link para uma coisa boa. Por exemplo, eu tinha isso. Então, eu sou muito intuitivo, então, porque, por exemplo, o meu acesso do computador que eu tinha quando eu trabalhava na empresa, assim, felicidade sempre. Era sempre assim, que bom que eu estou aqui. Eu sempre mandava mensagens positivas para mim, você, eu estou aqui. Achei até engraçado, estava meio chateado para felicidade sempre. Você pensa na coisa de felicidade sempre. Por exemplo, a foto de abertura do meu telefone celular é algo que me dá muito prazer. Então eu pego, vejo, falo, caramba, que legal, final de semana eu vou estar lá. Então eu consigo mexer comigo para eu poder me gratificar e me presentear com coisas boas, ouvindo uma boa música. E aí você vê, né, aquelas coisas que estimulam bem teus sentidos, né? Uma boa música, um perfume, uma boa visão, um bom carinho, alguma coisa que você coma gostoso, estimulando os teus sentidos, acaba sendo muito bom. Eu acho que a psicologia ajuda muito nisso, né? Pois é, a psicologia positiva, né, hoje é a matéria de Harvard que tem mais alunos inscritos. Olha né? só. São 600 alunos por semestre. Caramba! E ela foi criada por um neurocientista. Né, que ele começou a ver se era possível transformar, eu vou falar uma linguagem bem simples, sim, claro. Um cérebro cinzento, né, nublado, em um cérebro colorido.
E eles começaram a fazer vários testes ali com pessoas que passaram por várias tragédias na vida, né? Tsunami, acidente de carro. E eles viram como essas pessoas pensavam, né? E aí começaram com exercícios como esse que você falou, Sim. né? A psicologia positiva tem uma técnica que é a caixa das boas memórias, né? Eu tenho uma caixa de boas memórias, né? Do lado da minha mesa, no meu consultório, tem um mural com fotos que me remetem a coisas boas. Então, eu tenho foto de viagens, eu tenho foto dos meus cachorros. E foi a pegada um pouco daquele... Tinha uma associação de restaurantes, não sei se você já ouviu falar de Associação dos Restaurantes do Prato da Boa Lembrança. Não é. E aí era legal, até hoje acho que ainda tem, surgiu isso em Recife, em Olinda, e aí você ia naquele restaurante, que tinha o chefe, preparava uma comida diferente, e aí tinha um prato decorado. Ah, camarão, não sei o quê. Aí tinha lá um desenho, um estereótipo do camarãozinho, não sei o quê. E era um prato pintado à mão, bem bonitinho, e que a ideia é você botasse na parede, e aí você lembrava, poxa, ali foi aquele restaurante que eu fui aquele dia com a fulana, com o ciclano. Perfeito. Então, a Associação do Prato da Boa Lembrança. A nossa mente, ela é uma máquina de realidade virtual. Né? Quando você assiste uma notícia, uma tragédia, né? Como foi no início da pandemia, aquelas covas... Horrível aquilo é horrível. Né? Foi maldade. Né, o que teve, né, as pessoas que falam em de Nova York, É exatamente. absurdo. A nossa mente, ela vai transformando aquilo, e lá no inconsciente, que é a mente maior que nós temos, né, os cientistas descobriram que ela é 95% da nossa mente, né, a gente tem uma mente consciente, que é essa aqui que nós estamos conversando. Eu estou vendo aqui o que tem de mais interessante para te passar. E a inconsciente é aquela da realidade virtual. Né? Então, se eu estou vendo ali as covas, meu inconsciente já está pensando meu pai, minha filha, eu vou morrer. Eu tive um paciente que morreu de medo na Covid. Ele morreu de medo. E eu dando suporte, ele parou de falar comigo. E ele, eu acho que infartou de desespero. Teve dois caras. O outro até era esposo do cara que corta meu cabelo. Ele também, quando se deparou com o diagnóstico, ele apavorou, então eu vou morrer, e morreu, infartou de imediato. Então, assim, realmente o medo, ele imunodeprime e causa esse desespero todo. Exatamente. Flávia, estamos chegando ao final, mas você quer concluir? Permite que você conclua. A terapia, né, os pais, eles demoram muito a levar a criança à terapia. Né? Tá, então vamos lá. Quando é que eu preciso levar no pediatra sempre, independente de estar doente ou não? No psicólogo é sempre, depende de estar com alteração ou não? No psicólogo é quando eles notam que tem algo diferente. É quando a escola chama para poder... O psicólogo, ele entra no mundo da criança, né? Então, coisas que a criança não fala para o pai, ele fala para o psicólogo, muitas vezes. Então, a terapia, ela trabalha muito essa conversa interna. Sim. Que você falou, né? Se a minha conversa interna é uma conversa interna negativa, eu vou começar a ter sentimentos negativos. Claro. Né? A pessoa que tem medo de entrar no elevador... Está tudo errado, né? Está tudo errado. A psicologia, né, a psicoterapia ajuda a pessoa a ter uma conversa interna mais positiva. Eu não posso mudar o mundo, eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar como o mundo me afeta. É verdade. E aí sim você vai ter uma vida saúde mental mais equilibrada. Exatamente. Que vai equilibrar todo o resto. Né? Repito, né? Embora a gente fale da gerenciar estresse como um dos pilares, são pilares interligados. É verdade. E eu ouso criticar Harvard que fala em pilar quando na verdade deveria ser elos. Perfeito. Porque se um elo desse rompe, rompeu a corrente e você bota tudo a perder. Perfeito. Então acho que a gente tem que trabalhar, né? Corpo, né? Saudável, mente saudável. E aí a OMS fala, né? A Organização Mundial de Saúde diz que a saúde é bem-estar físico, social, mental e espiritual. E agora espiritual. Né? Que eu acho que é bem legal isso, e é por isso que boas religiões podem ajudar. É como um ambiente favorável também ajuda. Uma escola saudável. Exatamente. Como é que, se as pessoas quiserem fazer contato com você para um bate-papo na escola, como é que faz? Flávia? Eu tenho meu Instagram. Está aqui embaixo, então né? Qual é o Instagram? Está aqui embaixo, é doutora Flávia Freitas, _psicóloga. Tá. Né? Eu ministro palestra em escola, mas isso não invalida, porque, na minha opinião, toda escola deveria ter um psicólogo. Sim, eu acho também. E vai ser um prazer. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, meu Agradeço essa oportunidade e que tenha contribuído. Com certeza. E eu sei que vocês também gostaram, portanto, por favor, compartilhe esse podcast, porque informações de qualidade, sim, são capazes de salvar vidas e promover a saúde. Tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Até um próximo episódio com vocês.
acontecer. A TV do Correio da Manhã.